Uma partida direta simples. Sim, isso tem que estar no sangue de todo eletricista. Isso aqui é a base para você iniciar no comandos elétricos. Mas calma aí, como a gente passa de comandos para uma programação em ladder? Será que tem tanta diferença assim? Fala galera do Curso 50, beleza? Diego aqui, e na aula de hoje a gente vai passar uma partida direta, exatamente do jeito que está aqui, como uma partida direta simples, com o selo para o ladder. Só que a gente vai fazer de algumas maneiras diferentes. Vamos lá, esse entendimento que a gente tem aqui na base de comando é muito simples. Bom, vou dar o play aqui no nosso simulador. Show de bola, fechei aqui o disjuntor. Agora só necessito dar um pulso em S1 e pronto. Tá funcionando aqui e eu tenho toda a base do que eu preciso para iniciar a parte de um comando elétrico. Bom, se eu cortar aqui em F1, no nosso relé térmico, eu corto o meu sistema. Ligando aqui de novo, apertei S0, eu corto o meu sistema. Então aqui eu tenho aquele famoso selo, né, o contato em paralelo aqui com S1, que é o contato auxiliar de K1, que vai fazer o selo do nosso sistema. E nisso a gente também consegue passar para o CLP, mas de algumas maneiras diferentes. Vamos dar uma olhadinha como é que vai funcionar. Bom, nosso programa está aqui aberto e a gente vai fazer a forma convencional, tá? O mais básico. Bom, puxei para cá um bit aberto, tá? A gente vai trabalhar da mesma maneira que está lá. Vou trabalhar aqui com um contato aqui fechado, fazer um mais simples, só um botão liga e desliga. Vou trazer um outro bit aqui. Agora vou trazer aqui uma saída. Show. E agora a gente vai trabalhar com as nomenclaturas, né? Vou começar a dar nome para cada uma delas. Bom, vou trabalhar aqui com uma saída. Aqui é 0. Show de bola. Tá? Minha primeira saída aqui já tenho um nome para ela. Então, vamos lá. Primeiro endereço aqui no meu bit aberto, eu vou colocar aqui I e 0. E aqui vai ser I1, tá? Então, vou colocar o nome aqui, vai ser o desliga. Show. E aqui, o liga, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho liga, desliga. E para eu finalizar aqui e ter o meu selo, eu vou colocar o nome desse cara aqui como E0. Show. Agora fecho aqui. E eu tenho exatamente um selo. Vou dar um play aqui. Tá? Vamos compilar o nosso programa sem nenhum erro. Beleza. E agora a gente vai dar um play no nosso simulador. E vamos começar. No momento que eu der um pulso aqui, eu inicio aqui a minha saída, tá? Que é 0 já está ativa. E eu fecho aqui fazendo um selo no meu sistema. Bom, maneira simples, certo? Eu literalmente peguei toda a parte que estava ali na vertical e joguei para horizontal em ladder, tá? Um contato aberto, um contato fechado. Eu poderia colocar mais um contato fechado que seria ali no meu ponto do meu relé térmico. Nesse caso, a gente também tem que entender esse ponto que a gente debate muito nas aulas dentro do curso, que é o quê? Se eu tenho um sinal, tá? Direto, no caso ali 24 volts, chegando na minha carta do CLP, o meu bit interno ele tem que ser invertido. No caso aqui, deveria ser um bit aberto e não fechado, tá? A gente vai fazer igual aqui, para a gente ter esse entendimento que a gente consegue fazer. Mas eu sempre tenho que pensar como vai estar em campo, tá? Se eu vou trabalhar com um contato aberto, um contato fechado, que aqui no meu sistema vai ser um pouco diferente aqui, como eu vou trabalhar com o meu programa, beleza? Seguindo essa linha de raciocínio, eu vou parar aqui, tá? Show de bola, parei aqui o meu sistema. E agora eu vou continuar, tá? Vou trazer mais uma linha para o programa. E agora a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou trabalhar com set e reset. Vou puxar aqui já um set. Show de bola. E vou botar aqui como M0, tá? Trabalhei aqui com M0. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Da mesma maneira, vou trazer aqui esse mesmo botão aqui. Vou trazer aqui esse mesmo bit, tá? Vou até copiar ele aqui. Cola ele para cá, tá? Ou seja, no momento em que eu pulsar, tá, em I0, eu vou setar M0. Com isso, eu retenho aquela identificação. É como se fosse um selo, só que eu trabalho diretamente. Eu só preciso de um pulso ali. Mas para tirar essa memória, para tirar essa informação, eu preciso resetar. Então, trago mais uma linha do programa, coloco aqui o R, tá? Que é o reset. Vou endereçar da mesma maneira, tá? M0. Só que agora vem um detalhe. Se eu colocar um bit fechado, ele automaticamente vai ficar resetando direto, eu não vou conseguir ligar, tá? Então eu vou trabalhar com um bit aberto também, tá? Para indicar o quê? Olha, nesse momento eu tenho um desliga. Quando eu clicar em desliga,
tá? Eu vou tirar do meu sistema da mesma maneira. Então a gente vai trabalhar com os dois juntos aqui para a gente dar uma olhada. Vou compilar o meu programa, tá? E a gente vai ver funcionando exatamente aqui, tanto Q0 quanto M0 juntos, tá? Ligando e desligando, tá? Vamos lá. Show. Vou trazer aqui, né, a nossa cartinha aqui. Então, para ligar, eu preciso de quê? Da entrada e zero. Então, eu vou dar um pulse aqui em zero, tá? Olha o que acontece. Vou retirar. Eu não preciso deixar ele direto lá com um botão apertado direto. Eu posso simplesmente tirar porque eu só preciso de um pulso. Com isso, eu já tenho aqui Q0 já ativo, tá? E eu tenho aqui, ó, já a minha memória, tá? Em M0 já ativa, tá? Ela já está ok. Agora, como é que eu faço para desligar? Então, da mesma maneira que eu cliquei em 0 para ligar, agora eu tenho que desligar. Só que agora eu vou utilizar a entrada e 01, certo? Que vai ser o meu desliga. Então, no momento em que eu clicar aqui, certo? Eu acionar ele, ou seja, aqui ele foi a 0 e aqui ele foi a 1, certo? Eu vou tirar do meu sistema. Vou voltar ao seu estado inicial, certo? Porque aqui ele é um bit fechado direto, então eu retiro ali o sinal de 24 horas, só pulsei e retirei, mas ele está desligado. Por quê? Aqui, tá? Nessa situação aqui, eu cortei, certo? Eu joguei 24 volts aqui, tá? Na minha entrada e 0.1. E o meu bit fechado ele abriu da mesma maneira que o contato aberto, o bit aberto, ele fechou fazendo reset no programa. Bom, eu tenho aqui duas maneiras de fazer a mesma situação. Ligar algo, um componente, e ele se manter ligado até que eu funcione novamente e faça ligar. Só que agora a gente vai trabalhar de uma terceira maneira, utilizando blocos de funções. E como que a gente vai fazer? Eu vou de novo parar o meu programa, certo? Parei aqui. Eu vou vir aqui, ó, em tarefas, tá? Nesse cantinho esquerdo aqui desse programa, e vou clicar aqui, ó, blocos de função definidos pelo usuário. Vou clicar com o botão direito e vou adicionar um bloco, tá? Ele vai abrir novamente como se fosse um outro programa, certo? Só que agora eu vou dizer para o programa o que, que eu quero que esse bloco faça, certo? Então aqui embaixo eu tenho aqui o meu bloco, certo? Eu vou chamar ele aqui de selo, certo? Vai ser o meu bloco de selo. Então aqui eu tenho umas entradas booleanas, já tenho uma entrada já preparada. Eu vou adicionar mais uma entrada booleana, certo? E aqui eu vou falar assim, olha, aqui vai ser o liga. E aqui vai ser o desliga. Show. Liga e desliga. E agora eu preciso adicionar uma saída, tá? Essa saída aqui vai ser o meu motor. Beleza. Então eu quero um liga e desliga e a saída do motor. Eu poderia colocar outro nome? Poderia. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Só que eu quero que faça esse entendimento de um acionamento de motor ali, portando de um selo nesse bloco de função. Só que agora eu tenho que falar para o programa como é que esse bloco ele vai funcionar. Então aqui, nesse primeiro ponto do programa, é onde eu vou dizer para olha, dessa maneira que eu quero que funcione, certo? Então, da mesma maneira que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, só que a gente vai ver funcionando quando a gente passar para o programa de uma maneira diferente. Então, eu vou fazer da mesma forma lá. Eu vou colocar um bit aberto aqui, outro aqui, um fechado e uma saída. Só que agora eu vou endereçar, certo? Tem essa saída aqui, não é meu motor? Vou botar um M aqui, tá aqui, ó. Percente, motor. O meu endereçamento aqui não vai ser o liga? Vou botar um L aqui. Aqui vai ser o desliga. E aqui, obviamente, o meu motor, porque eu quero fechar um selo. Poderia também fazer com 7 reset, Diego? Sim. Aqui dentro eu vou falar para ele, olha, eu quero que funcione dessa maneira. Então eu poderia usar das duas maneiras que eu ensinei, tanto dessa forma, fazendo ali na horizontal igual é num comando comum, tanto eu posso trabalhar com 7 reset. Dentro do meu bloco de função, eu vou dizer para ele como eu quero que ele funcione, certo? Então, da mesma maneira, entrei ali, posicionei em liga, tá? Vai acionar o meu motor, certo? A minha saída do motor. Ou seja, eu mantenho um selo, eu mantenho a minha saída ativa. Para desligar, eu preciso de um pulso em desliga. Da mesma maneira. Vou fechar ele aqui. Show de bola. Então aqui eu já tenho o meu bloco, tá, configurado. Eu quero esse bloco aqui funcionando dessa maneira. Pulsionei em liga, ligo o meu motor, pulsionei em desliga, desligo o meu motor, tá? É exatamente como eu quero que ele funcione. Agora eu vou voltar aqui para o meu programa, certo? E eu vou adicionar aqui mais uma linha. E da mesma maneira, a gente vai trabalhar
como a gente estivesse fazendo um acionamento de um motor. Só que agora eu vou trabalhar com uma outra lógica, uma outra memória aqui, só para a gente ter essa ideia de funcionamento. Vou trabalhar aqui com M1. Show de bola. Só que aí eu vou trazer esse bloco para a gente trabalhar. Vou vir aqui, tá? No meu bloco de funções, ele vai estar lá embaixo, tá? Aqui, ó, selo. E agora eu vou trazer ele para cá. Tá vendo aqui? Exatamente como a gente configurou. Liga, desliga, motor. Certo? Só que aí eu tenho aqui, olha, tem duas entradas, liga e desliga. Da mesma maneira, a gente vai fazer o quê? Vou trazer um bit aberto aqui, outro bit aberto aqui, já fecho ele aqui, ó, desliga, e vou endereçar, certo? Qual é o endereço daqui? O primeiro para ligar na minha entrada I0, show de bola. Aqui na minha entrada I1, show de bola, liga e desliga. Então, da mesma maneira, eu tenho um bloco de função que vai fazer a função de ligar e desligar o meu motor. Só que aí eu diminuo, tá, a quantidade de linhas, eu deixo o meu programa diferente. Só que esse bloco vai muito além. Eu consigo fazer muito mais coisas dentro desse bloco de função. Tá? Eu vou determinar para o meu programa o que eu quero que ele faça, qual é a função desse bloco. Aqui a gente está utilizando de uma maneira muito mais simples. Tá? Então, o céu literalmente é o limite quando a gente quer trabalhar e tem a imaginação de acordo com o nosso projeto. Mas vamos ver ele funcionando. Vou aqui compilar o programa agora, né? Sem verificação de erro, show de bola. E agora a gente vai dar o play e vamos iniciar o nosso sistema. Então, da mesma maneira, tá? Que a gente iniciou, tá? Dando um pulso. Olha só, eu tenho uma saída. Eu não preciso manter ligado. Afinal, lá no meu bloco de função, como ele funciona no meu bloco, eu disse para ele, olha, eu só preciso que pulse e já vai ligar. Então, o meu motor, né? A minha saída motor está ativa. Então, para eu desligar da mesma maneira, eu preciso dar um pulso no desliga. Da mesma maneira que eu tenho aqui na base do outro programa, certo? Ó, tanto a primeira linha, a segunda linha, tudo ativo. Quando eu vir aqui, tá? E der um pulso no desliga, pronto, caiu o meu sistema. Então, é uma base que eu tenho de uma outra maneira de fazer uma partida direta, digamos assim, tá? Para a gente ter mais ou menos como base de acionamento, tá? De uma maneira diferente. Então, eu tenho o padrão, eu tenho ali que colocar um bit aberto em paralelo com a linha principal, certo? Aqui na primeira linha aqui, tá? Tem a segunda alternativa trabalhando com set reset e tem a terceira alternativa aqui trabalhando com um bloco de função tá definida pelo usuário. Só que esse bloco de função eu consigo fazer muito além do que isso aqui. Isso aqui é o básico para a gente iniciar a trabalhar com esse tipo de bloco. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.